Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Damos início a mais uma conferência do nosso ciclo PMEs 21, organizada pela ANGE em parceria com a Universidade Católica do Porto. Continuamos a tentar perceber o futuro das PMEs portuguesas. Connosco hoje está o Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, iniciou atividade no setor bancário, no BCP, foi Diretor Financeiro da SIN, foi também Vice-Presidente da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Presidente da Câmara Municipal de Porto, atualmente Deputado da Assembleia da República e é Presidente do PSD. Rui Rio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje connosco. Começando pelo tema dos aumentos salariais, que é um tema que temos falado muito nos últimos tempos em Portugal, é um tema de extrema importância. Só aqui dar alguns números. O salário médio bruto em Portugal em 2020 era aproximadamente 1.300 euros, um dos mais baixos, nos grupos dos 21 mais baixos da Europa, apenas a par dos países da Europa de Leste. Em 2001, 4% dos portugueses recebiam o salário mínimo nacional. Em 2019, esse valor passou para 26%, e se atualizássemos no último aumento salarial, provavelmente ainda teria subido. Temos também uma relação entre o salário mínimo e médio de 60%, uma das mais altas da Europa, e muito à custa também dos baixos salários médios que temos em Portugal. E, portanto, as questões iniciais que se colocam é ou não necessário e urgente um aumento do salário mínimo nacional, e se este aumento é possível, dado o contexto que as atuais empresas portuguesas, principalmente as PMEs, se encontram. Muito bem, então, bom dia a todos. Já não vinha aqui a esta sala há uns anos, cá vim muitas vezes, mas já não vinha há uns anos. E também cumprimentar a Ange, que eu não sou padrinho, mas assisti ao nascimento, foi no tempo do primeiro governo do Sr. Cavaco Silva e com o engenheiro Couto Santos, que era secretário de Estado da Juventude, e depois nasceu uma coisa interessante, porque nasceu e a sede ficou no Porto, que é uma coisa rara. Bom, a sua pergunta, vamos lá ver, é urgente subir o salário mínimo nacional neste momento? Claro que não. Não, porque é, em minha opinião, economicamente, uma aberração, e por isso eu, que fui sempre favorável à subida do salário mínimo nacional, pelo menos em conjunturas económicas normais. É evidente que se nós estamos com uma taxa de desemprego muito elevada, não pode ser, mas, por exemplo, em 2016, 2017, a taxa de desemprego foi baixando, tivemos crescimento económico, e eu fui sempre favorável a que o salário mínimo nacional subisse acima da produtividade e da inflação, sempre. Ou seja, fazer todos os anos um pequeno esforço para que as empresas se acomodem a salários mais elevados. Obviamente que num cenário de pandemia e com o desemprego numa taxa que eu nem sei se sabe bem qual é, porque fica aqui uma situação meio híbrida que não se percebe se as pessoas estão em desemprego ou não, quando as empresas estão fechadas, as pessoas estão em layoff, não se sabe se é desemprego ou não, porque não se sabe se vão regressar e se vão ter emprego. Se regressarem e tiverem emprego, tudo bem, obviamente que não conta para o desemprego, mas muitas infelizmente não conseguiram isso. Portanto, uma taxa de desemprego até com alguma dificuldade adicional de se medir, e portanto, neste enquadramento concreto da pandemia, eu discordei de um aumento tão grande, não porque as pessoas não mereçam, como é lógico, mas porque pode ser pior ainda para aqueles que se querem beneficiar, não é? Pretendemos beneficiar as pessoas e se calhar em vez de beneficiarmos as pessoas com um salário mais alto, beneficiarmos com um subsídio de desemprego e vão para o emprego. Agora, isto é uma situação de ordem conjuntural que tem a ver com a pandemia. Sem pandemia, eu sou sempre favorável, tirando situações excepcionais, se a taxa de desemprego estiver muito alta, como é evidente, mas numa taxa de desemprego normal, sou sempre favorável a que se faça um pequeno esforço para lá da produtividade e da inflação. Porque neste momento parece que temos, vou dizer, dois problemas. Temos um salário mínimo baixo, sim. Segundo alguns relatórios, 30% das pessoas que estão na pobreza têm trabalho, o último relatório da Fundação Marcelo Santos, e também temos um salário médio baixo e, portanto, a relação cada vez a aproximar-se mais. Certo. Nós podemos, numa fase, utilizar, falando um bocadinho da questão fiscal, alguns incentivos fiscais. Eu nem diria, o salário mínimo é por decreto, sim. Portanto o Governo toma uma decisão, mas em relação ao salário médio para aumentarmos os salários. Pode ser a TSU utilizada como ferramenta de incentivo a uma política salarial mais justa? Digamos, quem quiser aumentar os salários mínimos ter um benefício na TSU, ou dada a questão social. TSU, só para deixar claro, os 23,75 referentes às empresas, sim, e nunca referente ao trabalhador, certo. Não é? É evidente que a TSU é um instrumento que nós podemos dispor
para fomentar o emprego, fomentar salários mais elevados, eventualmente um bocado, mas enfim, também nunca poderia baixar a TSU de uma forma muito elevada. Agora, pode utilizar a TSU, por exemplo, durante um determinado período de tempo, ou em determinados setores, ou em determinado tipo de investimentos, é um dos instrumentos que tem à sua disposição para... mas, naturalmente, que nós, para esses efeitos, nunca temos, em termos públicos, grandes instrumentos à nossa disposição. O melhor instrumento é a dinamização da economia, a melhoria da produtividade, a melhoria do crescimento. Isso é que, por arrasto, depois traz um mercado de trabalho mais favorável aos trabalhadores. E, portanto, neste momento, eu diria que até quem tem sido mais prejudicado é a classe média. Claro. Que tem a ver com esse salário médio um pouco, não é? Claro que não é, a classe média não é quem ganha o salário médio, mas é quem anda ali à volta. E, portanto, aquilo que nós temos de fazer um esforço é por ter uma maior produtividade, no sentido de conseguir pagar melhores salários. Isso é absolutamente evidente, não é? Uma das questões que os baixos salários colocam, principalmente na questão do salário mínimo, e é a questão das pessoas não terem acesso ao mercado e ao consumo, e também outra questão que se põe em Portugal cada vez mais é a questão da desigualdade. É ou não urgente diminuirmos a desigualdade e, de facto, que impactos temos do ponto de vista económico, nomeadamente para um crescimento sustentável, se continuarmos a ser um dos países mais desiguais da União Europeia? Agora fez duas perguntas. A primeira era? Era se, de facto, a questão de sermos... A desigualdade. Eu acho que aqui o pior nem é tanto a desigualdade, para ser sincero, até porque da forma como há bocado referiu e bem, a subida do salário mínimo nacional à frente dos outros salários levou a uma redução do gap, da diferença entre o salário médio e o salário mínimo nacional. Portanto, aquilo que nós temos de nos esforçar é por aumentar os salários, designadamente os salários à classe média, de forma a que os outros venham por arrasto, o salário mínimo possa vir por arrasto. O salário mínimo, como disse bem, é determinado administrativamente e por isso pode ser determinado da forma como eu há bocado referi, abaixo ou acima da produtividade da inflação, acho que sempre um bocadinho acima, tirando contextos extraordinários. Agora, nós temos é de transformar a nossa economia em produtos de maior valor acrescentado, em maior produtividade, porque só isso é que vai permitir pagar melhores salários e já agora também melhores empregos, mas melhores salários. Acho que é fundamentalmente por aí. A questão da desigualdade que existe, eu acho que se situa muito mais no patamar dos salários muito altos versus até o próprio salário médio, digamos assim. Sim, não é? Claro. Aí há situações até que nós podemos considerar obscenas, acho eu, não é? É sempre polémico dizer isto, mas podemos considerar obscenas quando nós assistimos em Portugal a salários de 1 milhão de euros, 1 milhão e tal, às vezes até mais, em gestores do topo de empresas de topo ou de empresas que têm fraca concorrência e, portanto, estão mais à vontade no mercado. Isso aí é que é um bocado imoral, mas também não é isso, não são 20 ou 30 ou 40 salários que desequilibram tudo isto, é mais uma questão de moralidade. Isso nós temos de aumentar também com a qualificação das pessoas, não é? Se as pessoas forem mais qualificadas, e o qualificado aqui não é só a questão da escola propriamente dita, ou depois de qualquer curso que se venha a tirar, é o apoio que as pessoas possam ter ao longo de toda a sua carreira profissional, principalmente quando nós sabemos que umas profissões acabam, novas profissões surgem e muitas delas não acabam, mas transformam-se. E, portanto, a pessoa, ao contrário do que era há 50 anos atrás e há 100 anos atrás ainda mais, a pessoa hoje não entra para o mercado de trabalho e não fica a fazer a mesma coisa até ao fim. Todos nós sabemos isso. Já com a minha geração era um pouco assim, com a geração mais nova agora, então de que maneira? Sendo assim, as pessoas, a universidade inclusive, tem, para lá de dar os instrumentos e a bagagem técnica que sempre deu, tem de nos ensinar a aprender permanentemente e que, portanto, todo o percurso profissional é um percurso de aprendizagem. Aí o Estado também tem de estar, obviamente tem de dar condições às pessoas para uma formação profissional adequada, porque senão também nós podemos pontualmente melhorar a produtividade, melhorar o tipo de produtos que colocamos no mercado com mais valor acrescentado
e se não tivermos essa estrutura de base, passado 10 anos podemos estar ao contrário já, se não andamos para a frente, não é? Falou agora da questão da evolução do mercado de trabalho, que de facto as pessoas quando há 40 anos começaram a trabalhar evoluíram já com alguma velocidade. Hoje em dia quem entra no mercado de trabalho, seguramente o que faz hoje poderá ser diferente daqui a 5 anos. Estamos preparados para esta, ou já estamos preparados, ou devíamos estar a preparar muito melhor para esta evolução muito rápida que está a ter o mercado de trabalho, nomeadamente com a inserção de novas tecnologias, e o que fazer a estas pessoas que nós não estamos preparados, mas isto agora o que eu vou dizer já não tem muito a ver com a economia, mas quem eu acho que não está mesmo preparado e vai ser muito difícil preparar é o próprio ser humano, está a ver? Porque se por um lado é positivo, ou melhor, se por um lado é negativo eu estar uma vida profissional toda a fazer a mesma coisa, que é uma coisa horrível, mesmo assim, muita gente era assim, mas muita não precisava de ser assim, podia trocar de emprego. Eu fui trocando de emprego ao longo da vida, como é lógico, e ter alguma evolução. Mas, quando nós sabemos de antemão que mesmo sem trocar de emprego, a mutação é permanente e cada vez mais acelerada, é lógico que depois temos acesso a mais bens de consumo, sejam de primeira necessidade ou não, mas também, por outro lado, a tranquilidade na vida das pessoas, e direi eu, o caminho para a felicidade, se assim posso dizer, torna-se mais difícil. Torna-se mais difícil, porque a pessoa estando em permanente competição com outros e consigo mesmo, obviamente que não tem uma paz e uma tranquilidade que lhe abrem mais facilmente as portas a construir uma vida mais feliz. Eu acho que tudo isto devia ter um equilíbrio. Agora, nenhum de nós consegue parar o vento com as mãos e, portanto, os ventos são estes que nós estamos aqui a falar. Ou seja, eu começo a minha carreira profissional, depende agora se estudei mais tempo ou menos tempo, mas começo com 20 e poucos anos a minha carreira profissional, e aí começo uma cavalgada, não é? Que estou sempre a mudar, sempre a mudar, sempre a aprender, sempre a mudar, sempre a aprender, sempre a mudar. Com um dado ritmo, isto é bom para a própria felicidade da pessoa. No exagero que se perspectiva que possa ser daqui por 20 ou 30 anos, eu tenho dúvidas, mas isto agora não é, tem a ver com a economia, mas não é a economia propriamente dita. No entanto, como eu digo, nós não podemos travar o vento com as mãos, nós temos de nos preparar para isso. Preparando para isso é, efetivamente, termos instituições públicas e privadas, mas aqui estamos a falar mais das públicas, têm a obrigação de existir, o privado há de vir depois, que dão às pessoas os instrumentos necessários para estarem aptas às novas funções que se lhes exige. Como digo, que eu sou muito sensível a isso, até um determinado ponto isso é bom para a felicidade humana, a partir de um dado ponto é uma instabilidade que obviamente não me parece que o ser humano goste muito. Obrigado. Nós recentemente, e numa dos artigos que a gente publicou, consideramos que há 3 pontos claramente que na evolução das empresas, na questão salarial e da questão da produtividade, temos uma política fiscal muito elevada. Sim. Temos também os custos de contexto bastante elevados. Depois temos também, naturalmente, a parte que devemos ter, se calhar, empresários socialmente com mais responsabilidade social para o futuro que vem aí, dado o que falou, que é importantíssimo. Sim. Falando um bocadinho da questão da política fiscal e partindo aqui de um princípio que é sempre complexo, que é a relação que muitas vezes se cria entre empresários e Estado, que nem sempre é a melhor, quase como polícia e ladrão. Em primeiro lugar, uma coisa que lhe deixava é o que é que podemos fazer? Não estará na altura de tentarmos mudar este paradigma da relação entre empresários e Estado? O que é que podemos fazer para mudar isto? Quer do lado dos empresários, quer do lado dos políticos? Portanto, deixe-me ir por parte dos empresários, carga fiscal e depois a relação com o Estado. Vamos lá ver, nós somos sempre, eu comecei a trabalhar há mais de 40 anos, e comecei pelas empresas, aliás, disse que eu comecei há bocado no meu currículo pela banca, eu não comecei, a banca foi em segundo lugar, depois fui para as empresas outra vez, no início estive nas empresas, e estive no setor têxtil, que ainda por cima aqui no Norte era muito marcado e muito diferente do que é hoje. E éramos sempre muito críticos dos empresários, principalmente então da têxtil naquela altura, com as velhas histórias de comprarem os Fords, os Ferraris e não sei quem, não sei quais.
Mas a classe empresarial foi sempre evoluindo. E mesmo essas pessoas, pronto, não tinham... Esses princípios eram importantes e faltavam na altura, mas estamos a falar de gente muito empreendedora, que é algo muito importante. O nosso tecido empresarial hoje melhorou muito. Está como nós gostaríamos, nunca se está como gostaríamos, mas melhorou muito e estão a entrar. Há uma coisa que está, uma transformação que está a acontecer, que são jovens, alguns até sem experiência profissional, saídos diretamente das escolas, que estão a lançar as suas empresas, as startups, procurando, lá está, em funções que até nem havia aqui há uns anos atrás. Essas pessoas têm outra mentalidade, não é melhor nem pior, é mais adequada à circunstância, não é? Tem coisas melhores e coisas piores, é mais adequada à circunstância, isso seguramente porque o mercado, ele próprio necessita disso e aparecem as pessoas. E, portanto, quando, por exemplo, a Troika aqui entrou, como nós vimos, em que Portugal tinha as suas contas públicas e as suas contas externas numa desgraça completa e absoluta, aquilo que foi notório e que foi fantástico foi a reação das empresas, dos empresários, conseguindo ir buscar novos mercados por esgotamento do próprio mercado interno, por força da política macroeconómica que estava a ser seguida. Os empresários portugueses, nessa altura, demonstraram uma capacidade de adaptação e de luta que acho que nos deve orgulhar a todos. E, portanto, eu queria deixar isto. Acho que este exemplo de 2012, 13, 14, os empresários aí foram fantásticos, não é? Porque aquilo não era uma pandemia, era uma crise interna, portanto havia outros mercados para ir, agora é que é pior. Claro. Agora é que é pior. Relativamente à carga fiscal, é evidente que Portugal tem uma carga fiscal absolutamente brutal. Digamos que uma das fragilidades da democracia, uma das grandes fragilidades da democracia, que é, como sabemos, a tendência que os governos têm para aumentar a despesa pública, no sentido de, com a despesa pública, agradar a setores que depois podem refletir em votos na eleição seguinte. E, portanto, nós vamos tendo governos que fazem mais isso, governos que fazem menos isso, eventualmente até podemos ter governos que não fazem isso. Mas isto é se nós estivermos a olhar a tendências de curto prazo. Se olhar a uma tendência de longo prazo, não é? Se olhar a 20 anos, 30 anos, 40 anos, é inevitável que o caminho, a tendência é sempre essa. Pode não ser a linha assim, ela pode fazer isto, mas sempre a subir. E isso, como digo, é uma das grandes fragilidades da democracia e quem está no governo devia ter sempre isso presente e não deixar subir a despesa pública para lá de patamares aceitáveis em termos da economia. É essa subida da despesa pública que obviamente depois determina o aumento da carga fiscal, que realmente em Portugal é brutal. Com este governo PS agravado com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, e então esses não fazem contas a nada, é mais. O PS devia fazer mais contas, faz mais contas que o PC e que o Bloco de Esquerda, mas não faz as contas suficientes e, portanto, ao longo da história, até porque ultimamente o PS tem estado muito mais tempo no governo do que nós, portanto, tem agravado a despesa pública e, por consequência, a carga fiscal. Uma das coisas que é notório, lembra-se que quando o Dr. António Costa tomou posse, optou por fazer um aumento da carga fiscal muito via combustíveis, não sei se recorda disso, procurando dar a ilusão que aliviava noutros lados, mas depois no fim a carga, portanto o global da receita fiscal agravava sobre o PIB e portanto, olha, veja bem o preço a que estão os combustíveis neste momento, justamente por via da política fiscal do Governo, que aumenta a carga fiscal do modo geral e muito especificamente nos combustíveis. Portanto, o país devia ter uma estratégia, mas nunca terá com o PS e com a esquerda, nunca terá, e aqui é mesmo uma diferença ideológica, eles entendem que deve ser assim, nós entendemos que não deve ser assim. Portanto, o país tem de fazer rapidamente um esforço por redução da carga fiscal, e repare que eu ao dizer redução da carga fiscal nem estou a ser muito ousado,
porque eu posso aumentar a receita fiscal sem reduzir a carga fiscal, como é lógico, não é? Se eu tiver um grande crescimento, eu consigo isso. Portanto, reduzir a carga fiscal nem é muito ousado. Era mais ousado aplicar o termo reduzir impostos e, portanto, procurar, em alguns impostos, até reduzir. Mas pronto, fiquemos para o objetivo da redução da carga fiscal, que é absolutamente imperioso. É verdade que é imperioso para os particulares e para as famílias, mas é também imperioso para as empresas, na exata medida em que, se nós queremos apostar no presente e na eleição seguinte, se um governo quer apostar no presente e na eleição seguinte, digamos que a eleição seguinte agora é autárquicas em outubro, depois a eleição seguinte será provavelmente legislativas em 23. Obviamente que se baixar o IRS e até um pouco o IVA, mas principalmente se baixar o IRS, tem reflexos políticos imediatos. Agora, se eu disser assim, o importante para mim não é propriamente agora se tenho mais uns votitos ou menos uns votitos nas próximas eleições, é preparar o país para o futuro. Preparar o país para o futuro, nós temos de perceber que a carga fiscal a aliviar, primeiro, é a carga fiscal sobre as empresas, porque elas é que investem, não é? Elas é que criam postos de trabalho e depois o consumo vem por arrasto. Primeiro tem de vir a produção, tem de vir as exportações ou substituição de importações, tem de vir a produção de bens transacionáveis, melhoram inclusive as nossas contas externas, e tem de vir, obviamente, o investimento, que é o que permite também isso. Se não temos uma dada capacidade instalada, não conseguimos ir para lá dela. E, portanto, quem pensar no futuro e quem pensar verdadeiramente nas pessoas, faz assim. Porque, como se costuma dizer, o povo na sua sabedoria diz que tudo quer, tudo perde. Digamos que, se eu quero já tudo, depois perco o que vem a seguir. Portanto, eu acho que a carga fiscal tem de baixar seguramente sobre as pessoas, mas se queremos olhar para o futuro, temos de pôr as empresas mais aliviadas da carga fiscal. Falando de carga fiscal sobre as empresas, o IRC salta logo à vista. Várias questões, nomeadamente eu vi um relatório do Conselho da Produtividade de 2019, que dizia que um dos problemas de produtividade era a baixa capitalização das empresas. Também. Poderíamos utilizar o IRC neste momento, é um imposto colocado, afetado diretamente ao resultado líquido. Poderíamos, se calhar, transformar aqui o IRC e, no fundo, deixar que as empresas, a parte que fosse para capitalizar as empresas, quer fosse para aumento de salários, quer fosse para a contratação de mais pessoas, quer fosse para a capacitação, para a modernização das empresas, no fundo, tudo o que representasse capital, que parte desse IRC, no fundo, não fosse cobrado e mudássemos aqui um bocado o paradigma do IRC. Falando também da questão da energia, da parte da descarbonização, também seria mais um incentivo às empresas. Portanto, poderíamos utilizar o IRC como incentivo? Sim, acho que sim, claramente sim. Vou-lhe responder, estou-lhe a responder politicamente, mas vou fazer uma ressalva de ordem técnica. Politicamente é assim. Eu acho que, dadas as necessidades de investimento, mas esse investimento que eu estou a dizer não é necessariamente investimento em imobilizado, porque a lógica que nós temos sempre é, bom, eu dou aqui um crédito fiscal, um crédito fiscal ao investimento. Não. Eu acho que devemos dar um crédito fiscal ao investimento, ponto. Sem olhar ao investimento pensando que é imobilizado. Porque com as empresas descapitalizadas, obviamente que se eu retiver os lucros, eu estou a reforçar o fundo de maneio, que é um investimento que é necessário também. Portanto, há aqui já vem de muito lá atrás, uma ideia de que eu só devo baixar as taxas de IRC para investimento. Está bem, mas num enquadramento em que disse há bocado que as empresas estão descapitalizadas, quando estão descapitalizadas têm necessidades também graves de fundo de maneio, que é depois um problema no circuito económico, quando muitas estão com essa carência. Então, eu acho que, do ponto de vista político, uma empresa que retivesse os lucros, não fizesse a distribuição de lucros durante X anos, deveria ter um bónus muito grande, não é grande, é muito grande, em termos de IRC. E dei-lhe a resposta política, e se tivesse aqui um engenheiro, um jurista, não sei o quê, ficávamos por aqui. Eu tenho tecnicamente lhe dizer que, apesar de tudo isto que eu estou a dizer, não é fácil, designadamente nas pequenas empresas, porque nas pequenas empresas pode perfeitamente, não é? Nas grandes empresas é muito mais difícil, mas nas pequenas empresas retém o lucro,
está a ver? Não faz a distribuição de lucros em termos oficiais, mas pode retirar o dinheiro que aparece no balanço como se estivesse lá e verdadeiramente não está, e anda, enfim, ele acabou por tirar o dinheiro na mesma e não reforçou o fundo de maneira nenhuma, a não ser no papel. Pronto. Portanto, isto que eu disse politicamente é desejável. Para ser executado do ponto de vista técnico, tem depois de ser visto com muito cuidado. Agora, como objetivo político, eu acho que sempre foi a minha ideia, perante a descapitalização, dizer assim, retens o lucro e no que retiveres, não pagas ou pagas uma coisa muito pequenita. Se por acaso pelo caminho tens de reter 10 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, logo se vê, se pelo caminho não retiveres e resolveres distribuir, olha, vais pagar os retroativos do IRC que não pagaste. Agora, como é que depois a AT consegue fiscalizar isto bem no terreno? Se calhar é possível, eu só estou a dizer, como tenho essa sensibilidade técnica, mas não estudei o assunto a fundo, há aqui uma ressalva a fazer, não é? Recentemente, falando já se fala da política, da proposta Biden para o IRC, no fundo um IRC mínimo, sim, para reduzir a concorrência fiscal entre países, e também a questão de que, principalmente levada para as tecnológicas, para que paguem o seu IRC, no fundo os seus impostos nos países onde, eu vou dizer, onde se faturam e não onde tem a sua sede fiscal. Exato. Concorda com essas duas questões? Concorda com uma e não com a outra? Qual é a sua opinião? Com a segunda concordo. Com a primeira, uma taxa de imposto sobre lucros, não é? De empresas completamente, a inexistência praticamente dessa taxa, aí acho um bocado demais, para ser sincero, acho um bocado mais. Que ela, em Portugal, é altíssima, que devia ser mais baixa, devia. Que há aqui um problema de dupla tributação, quando depois também se distribui os dividendos, também temos de atender a isso. Agora, chegar ao ponto de dizer que a empresa não paga e, portanto, só paga se houver distribuição por via do IRS, isso aí também acho escasso, não sou tão revolucionário assim. Outro dos segundos a seguir à carga fiscal é a questão dos custos de contexto. Sim. Só aqui alguns dados do World Bank. Portugal pontua num score 76.5, ocupando a 39ª posição no conjunto de 190 economias, e entre os países da União Europeia estamos a meio da tabela. E o aspecto em que Portugal pontua melhor é claramente na obtenção de crédito. Falando também dos preços, o combustível, que tem sido o preço mais fácil, se não me engano temos a quarta gasolina, ou o gasóleo mais caro da Europa, não sei se é exatamente esse valor, mas não sei se é o quarto ou o quinto, mas por aí, e falou a questão do tema da carga fiscal, e uma coisa que às vezes aos empresários faz alguma confusão, eu perguntar é porquê temos a gasolina tão cara? É só uma questão fiscal, ou temos também uma questão da regulação do preço, que é importante? Eu penso que temos as duas coisas. Temos, por um lado, uma carga fiscal sobre a gasolina e o gasóleo absolutamente brutal, porque sempre tivemos, e depois quando, que não foi este governo, foi o anterior, mas enfim, o governo do PS, quando assumiu o poder, ainda carregou mais, portanto, a gasolina em Portugal historicamente sempre foi alta, e a carga fiscal sobre a gasolina também, mas ainda carregou mais e, portanto, ainda ficou pior, mas depois tem uma ponta, que eu também quero acreditar que é verdade, que tem a ver com as alterações climáticas e, portanto, o não querer fomentar também estes combustíveis e empurrar para energias limpas. Agora, isso é positivo, eu concordo com isso, mas isso tem de ir ao ritmo do possível. Pronto. E o que eu acho é que o discurso do governo é dizer por razões climáticas, mas eu sei que não é, esse é uma parte bonita da questão, é por razões orçamentais, de ter querido, na altura, fazer o matching com outros impostos e aumentar a despesa, não é? Os combustíveis é um dos custos de contexto. Que outros custos de contexto acha relevantes e que poderíamos trabalhar? Acima de tudo, é claramente uma das coisas que prejudica as empresas e que os nossos associados estão sempre... Acima de tudo, a burocracia de Estado, não é? Quer dizer, a burocracia de Estado, a ineficácia dos serviços públicos, portanto, e a ineficácia dos serviços públicos tem sido alargado. Se for à Justiça, que é um serviço público, apesar de tudo, enfim, que tem outra dignidade, mas é um serviço público, a Justiça, como nós sabemos, eu direi que do 25 de Abril até hoje, é o setor da sociedade mais atrasado e que menos acompanhou a evolução, é onde estão os métodos mais anquilosados, as ideias mais anquilosadas, uma coisa, aliás,
Eu uma vez, quando era Presidente da Câmara, organizei sempre, todos os mandatos, organizava um grande ciclo de debates, que durava durante mais de um ano, com pessoas enfim, do país todo e tal. E uma vez foi sobre a justiça, milhares de uma vez até. Então lembro do bastonário da altura, que era o Dr. Marinho Pinto, que era mais polémico e não sei o quê, quando começou a dizer, imaginemos alguém, começou assim a intervenção dele, imaginemos que nós pegávamos em alguém do tempo de Marquês de Pombal e colocávamos ali no Porto, no meio da Avenida dos Aliados. Ele começava a ver carros a passar, deitava as mãos à cabeça. Depois via um avião a passar, deitava as mãos à cabeça. Depois via passava uma senhora de mini saia, o homem começava a ficar maluco. Quando ele já estivesse a dar o estouro, eu pegava nele e metia-o numa sala de tribunal e ele acalmava porque se sentia-se como em casa no tempo de Marquês de Pombal. Portanto, o que ele queria dizer com isto é que realmente a justiça não evoluiu. Portanto, eu falava na burocracia de Estado, não é? Eu falava na questão fundamentalmente da justiça. O caso, por exemplo, das empresas a lidar com o aparelho fiscal é uma coisa brutal, e, por exemplo, os técnicos oficiais de contas queixam-se que hoje são, na prática, funcionários do Estado pagos pelo empresário, porque passam a vida, na prática, a servir o Estado. Em parte tem de ser assim, mas o tempo que eles hoje despendem nisso, eu não exerço essa função, mas o que eles dizem é absolutamente brutal. Portanto, a nível dos custos de contexto, onde eu situava mais era no próprio serviço público, não é? Outros custos de contexto seguramente é o financiamento, os caros que nós temos na nossa economia, mais ainda nesta fase em que as empresas tiveram que recorrer a crédito para dado o contexto económico da pandemia. O estudo recente da Roland Berger estima que 30% a 45% do estoque de crédito em moratória se transforma em mal parado, e, portanto isto é um problema complicado para a banca. E, portanto, aqui a questão que lhe punha era como resolver o problema crónico dos bancos portugueses sobre capitalização e também, estamos a chegar a setembro, estamos a 2 meses, e nós empresários, isto é uma coisa que todos os nossos associados e associadas perguntam, enquadrando aqui, o que é que vai ser feito às moratórias, ou o que é que podemos esperar para, pelo menos, nos prepararmos para isso, que de facto aqui a questão é como é que nos vamos preparar. Eu, relativamente às moratórias, estou muito preocupado. A única coisa que me tranquiliza um bocadinho dentro dessa preocupação é que, quando falo com o setor bancário, estão preocupados, mas menos um bocadinho do que eu imagino. E como eles é que estão nisto, e não eu, na gestão bancária, enfim, isso repousa-me um bocadinho. Mas preocupado está toda a gente, mas eu particularmente devo dizer. Há alguma parte dessas moratórias que, transformadas, reestruturadas para o médio e longo prazo, enfim, não trazem problemas de maior, como nós sabemos. O problema é quando, designadamente, por exemplo, nas famílias, por via do desemprego, e algumas empresas que vão fechar, obviamente isso é mesmo incobrável, não há nada a fazer, não adianta empurrar no tempo, porque nunca terão produção, nem vendas, nem atividade que possa vir a fazer face a esse passivo. Qual é a dimensão disso? Pois, não sei. Citou aí uma percentagem da Roland Berger que eles estimam, não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe, não sei. Sei também que a banca, por exemplo, a solvabilidade da banca e os rácios da banca hoje estão muito mais robustos do que aquilo que estavam no passado, do que aquilo que estava no passado quando tivemos a crise e do que aquilo que estava no passado antes da crise, quando nós pensávamos que eles estavam robustos e não estavam. E, portanto, hoje há um conjunto de regras para que os balanços dos bancos reflitam mais a realidade do que aquilo que era no passado, que não refletiam realidade nenhuma. Se nós pensarmos nos anos, imagino nos anos 80 e nos anos 90, hoje o tempo passa e nós esquecemos, mas era vulgar títulos do jornal a dizer banco tal sobe os lucros em 10%, banco tal subiu os lucros em 20%, resultados trimestrais acima de não sei o quê, semestrais acima de não sei o que mais, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tiveram tanto lucro, que um dia faliram, não é? Portanto, que os balanços eram uma fraude completa. E, portanto, hoje já não é assim. Não é? Em parte não é assim de certeza, e quero acreditar que não seja mesmo assim na sua totalidade. O Banif, quando
foi resolvido, não sei se bem ou mal, eu tenderia a dizer mal, porque se olhasse para o balanço do Banif, para o último balanço do Banif, antes disso acontecer, tinha uma situação líquida positiva e tinha até tido no trimestre anterior, ou no semestre anterior, resultados positivos, resultados líquidos ligeiramente positivos. Auditada por tudo e mais alguma coisa, uma empresa cotada na Bolsa, veja bem. Sim, E de repente, com um balanço daqueles, não é um balanço fantástico, mas não é um balanço falido, com um balanço daqueles, olha, desaparece o banco e a gente oferece-o ao Santander, ainda leva mais aqui um bónus de, acho que na altura, 2 mil milhões de euros para o contribuinte português, são peanuts, já está habituado a essa coisa. Mas, pois, não tenho, sinceramente, a noção do que é que vai acontecer no fim deste ano e particularmente para o ano, já no fim deste ano, nos balanços dos bancos, com as moratórias, não é? E também não sei como é que está na maior parte dos casos, se as pessoas não pagaram capital, mas pelo menos pagaram juros, ou se agora aquilo está tudo umas coisas em cima das outras, e então ainda pior, não é? A questão, a indefinição, passando um bocadinho, se calhar a seguir a setembro, a indefinição do que é que vai acontecer com a banca e talvez havendo algum risco de mal parado e que a banca tenha que incorporar, aqui a questão é como é que a economia portuguesa, nomeadamente as PMEs, que são 99%... Tem o problema do prejuízo real e tem o problema das imparidades, porque exatamente, muitas delas vão contabilizar lá, mas com imparidades associadas. E essas imparidades, agora vamos ver, vão mexer nos rastros de capital, em que medida mexer nos rastros de capital, em que medida, portanto, os bancos têm de ter reforço de capital. E aí sim as regras europeias foram muito mais apertadas. E se há capital, Portugal não há. Se há capital desses acionistas, não é? E essa é a questão, mas podendo haver alguns problemas de capitalização da banca, dado o mal parado, sendo as PMEs portuguesas 99% da economia e que são 70% do emprego e 61% do turnover, como é que elas vão ser financiadas? Que mecanismos podemos implementar? Eu se calhar lançava aqui o tema um bocadinho do Banco de Fomento, qual poderá ser, o famoso Banco de Fomento, e já tão falado Banco de Fomento, que continuamos sem, nós empresários continuamos sem o ter. Qual poderá ser o papel do Banco de Fomento para que nós não tenhamos que ter sempre as empresários são sempre muito dependentes da banca comercial, de cá Banco de Fomento e também empresas de capital de risco. Que papel pode ter aqui toda esta questão? Mas isto, enfim, não há assim muito por onde fugir. A empresa tem capitais próprios e capitais alheios, tem de ter uma dada proporção. Pode haver casos em que a capitalização até possa ser feita por capitais alheios, se possível for de longo prazo, pronto, e consegue-se capitalizar dessa forma, mas a verdadeira capitalização é obviamente através dos capitais próprios. Aí tenho mercado de capitais, só tenho acesso às grandes empresas da forma como o mercado de capitais evoluiu. Não era assim, eu trabalhei na banca, quando eu trabalhei na banca foi precisamente no mercado de capitais, mais mercado primário que secundário, mas também em parte no secundário, e portanto o mercado de capitais nessa altura era um instrumento excelente para as empresas, mesmo para médias empresas. Obviamente a forma como evoluiu, em que está tudo concentrado em grandes fundos e tal, quer dizer, é uma coisa muito difícil de se conseguir, uma empresa normal, média, conseguir financiar-se no mercado de capitais. Mas bom, é das formas, em termos teóricos, é das melhores formas de capitalizar. Pode também ir para o mercado de capitais por via de capital alheio, pode emitir obrigações, etc. Pronto. Mas o mercado está muito, muito amorfo. A capital de risco, em Portugal é coisa muito residual. Apenas para o setor tecnológico, mais, não é? Sim. Mas pronto, e o Banco de Fomento? A experiência... O Banco de Fomento, acha que poderia ter... Já vou. A experiência que eu tenho do capital de risco, eu já estive ligado também ao capital de risco, não há muito tempo, até ainda relativamente há pouco tempo, e aí é que eu via que a mentalidade dos empresários está longe ainda da mentalidade do capital de risco, porque de cada vez que havia um projeto para entrarmos com o capital de risco, chegávamos à conclusão, ao fim de algumas reuniões, que na prática o empresário queria era passivo bancário, chamando-lhe capital de risco, não queria participação na gestão, não queria nada disso. E isso é que a mentalidade teria de é cultural, evoluir. não é um bocadinho em Portugal este tema? Não é assim nos Estados Unidos, por exemplo, mas em Portugal é difícil. É muito difícil mesmo, e aí eu falo até por alguma experiência própria e profissional.
Mas pronto, é uma via que também devemos procurar. O acesso à banca é um acesso que os empresários sempre se queixaram, mas que atualmente até não me parece que, em termos comparativos, haja razão de ser. Muito menos o custo do dinheiro, que nunca teve tão barato. O Banco de Fomento podia efetivamente ter aqui um papel, não me parece que ele se enquadre naquilo que é a filosofia de base deste governo, que através no PRR pega nos fundos disponíveis e os canaliza fundamentalmente para o investimento público, um pouco para aquele investimento público que não foi feito ao longo dos últimos anos, seja nos governos do tempo da Troika, o que se percebe, seja nos governos de António Costa, que não se percebe, e percebe-se, não se percebe, quer dizer, não devia ter sido assim, mas foi porque para ceder ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda e ter uma maioria no Parlamento, teve sempre de canalizar mais para a despesa corrente do Estado, não é, do que propriamente para investimento, porque o investimento não é propriamente aquilo que o Bloco de Esquerda e o PC mais apreciam é a despesa corrente. E, portanto, o PS, que também já aprecia demais a despesa corrente, estando nas mãos do PCP e do Bloco de Esquerda, foi o que vimos, foi o investimento público que caiu. E, portanto, PRR visa fundamentalmente dotar o país, em termos de investimento público, daquilo que já devia estar dotado, mas que nos últimos 10 anos, vá lá dizendo assim por largo, não fez. Se estivesse mais virado para as empresas, e eu acho que devia estar mais virado para as empresas pelas razões que há bocado disse, o Banco de Fomento era um instrumento, podia ser, ou tinha condições para ser um instrumento fundamental de financiamento das empresas, de forma mista, imagino, não é? Portanto, com reembolsos e juros, com uma taxa de juros baixa, com eventualmente fundo perdido. Ao fim, eu não sou muito favorável porque vi o fundo perdido para as empresas desbaratado de uma forma absolutamente louca no passado. Mas numa percentagem curta e apenas depois de ser conseguido atingir determinados objetivos, como um empurrão para outros objetivos, não é algo que fira muito a minha sensibilidade. Mas não é a regra, fundo perdido não. Não como regra. Antes de irmos ao PRR, que será o próximo tema, só para encerrarmos as moratórias. E o Banco de Fomento nas moratórias podia ter algum papel, eu vou chamar comprar dívida, não sei se é esse o termo tecnicamente correto, Sim. também não sou economista, mas podia ter algum papel nesta reestruturação de dívidas? Chegou em tempos a falar-se de entrar no capital de algumas empresas para permitir depois a saída. Se o Banco de Fomento estiver capitalizado, tem de dar destino ao capital, não é? E dar destino ao capital, uma das formas de dar destino ao capital, pode efetivamente ser, e devia ser, ajudar empresas que são perfeitamente viáveis do ponto de vista económico e que estão numa asfixia financeira brutal por causa da pandemia, que a moratória é isso. Claro. Não é? Portanto, sim, nós quando estamos na banca não devemos apoiar empresas que não são viáveis economicamente, devemos apoiar todas aquelas que, sendo viáveis economicamente, estão a deixar de o ser por constrangimentos de ordem financeira, como é lógico. Ou então, empresas que neste momento não são viáveis economicamente, mas com um pequeno investimento passam a ser, e o apoio a esse investimento, pronto, são as regras do funcionamento da banca. O Banco de Fomento, com essa facilidade de fundos dado pelos fundos europeus, podia e devia ser um instrumento importante, muito importante no apoio às empresas, complementar, naturalmente, porque nunca é da dimensão da banca, mas complementar. Falando agora aqui do PRR, investimento público / privado. Sim. No pós-pandemia, já falou aqui mais que uma vez da questão do rácio de endividamento público português, continua alto, 133% em 2010, em 2020, peço desculpa, 137% no final do primeiro trimestre de 2021, portanto, temos este problema de excesso de endividamento público. É um facto que o PRR está focado no apoio ao investimento público, seguramente algum investimento público era necessário, nós também defendemos que devia ter sido mais virado para o investimento privado, que é de facto um dos motores também da competitividade e da economia, e a pergunta que se põe é como se pode promover o investimento privado, estando um PRR
nos próximos anos que vêm, estando o PRR demasiado virado para projetos públicos. E hoje também, segundo vinha no carro, eu vi a notícia que o Estado português foi um dos que menos apoiou as empresas na zona euro, tendo chegado apenas a 21% das PMEs, relatório da OCDE, que eu vi na rádio. Portanto, o que é que podemos fazer aqui? Vamos lá ver. Eu podia criticar o Governo por o Governo ser dos governos da Europa que menos apoiou as empresas num cenário de pandemia. Agora, nós também temos de perceber que há uma diferença muito grande entre apoiar as empresas num cenário de pandemia com um nível de endividamento público, imagine, de 50% ou 60% do produto, ou um nível de endividamento público de 130% do produto. Eu não me admiro se nós chegarmos a tocar os 140%. Vai tudo depender da taxa de crescimento do PIB deste ano. Mas nós podemos, nos próximos meses, tocar os 140% do PIB, que é o recorde dos recordes. Tudo depende, como digo, da taxa de crescimento do produto, da animação da economia. Mas se não animar muito, nós chegamos lá aos 140%. Portanto, um país que tem tiros 140 pode ser injusto, tem muito a ver com a pandemia. 130 não é injusto, foram opções políticas. Um país que se dá ao luxo de se ir endividando alegremente até 130% do PIB, é obviamente um país que para uma situação de calamidade está totalmente dependurado. Isto é comum na nossa vida pessoal, é a mesma coisa. Se eu tiver, é evidente que se eu tiver um salário de 700, 800 ou 900 euros é muito complicado, mas se eu tiver um salário que me permita com algum esforço poupar todos os meses qualquer coisa, por qualquer coisa de lado todos os meses, ao fim de uns anos, se eu de repente tiver um problema de saúde grave, não é? E se o Serviço Nacional de Saúde me puser na lista de espera para não sei quanto tempo significa que eu vou morrer, eu tenho ali forma de sobreviver. O meu vizinho, porque tinha salário baixo, ou porque apesar de ter salário alto não poupou, tem ali um Porsche à porta, não é? Que entretanto desvalorizou no preço 50% ou 60% e não se consegue desenrascar. Aqui é a mesma coisa. Se este país tivesse tido juízo ao longo dos anos e nunca tivesse atingido patamares de endividamento de 130% do PIB, mas deixe-me ser mais ousado, de 100% do PIB, de 90% do PIB, tudo isto eu acho imenso, não é? Obviamente que era como a Alemanha, que chegou à pandemia com 60%, ou com 50 e tal por cento, uma coisa qualquer assim, e pode, o termo não é o melhor, mas pode atirar com dinheiro para cima, o termo é mau porque não se atira com dinheiro para cima dos problemas, não é isso que resolve, mas tem ali muito dinheiro para segurar o tecido produtivo alemão, não é? Está bem, mas eles tiveram um juízo que nós não temos, porque durante toda a vida portaram-se bem. Portanto, eu compreendo os constrangimentos de Portugal naquilo que é o apoio às empresas neste momento. Mas eu faço então uma crítica ao Governo, e neste caso ao Partido Socialista, muito pior que essa, que é ao longo das governações que foi tendo desde 25 de Abril até hoje, ter sido o partido que mais degradou as finanças públicas portuguesas. Não é exclusivo. Na responsabilidade não é só do PS e agora do PC e do Bloco de Esquerda, que sempre abrem a boca é para pedir mais e mais e mais. Também governos da responsabilidade do PST teve algum agravamento, mas acima de tudo é o PS e portanto é uma batalha antiga que eu tenho, não vale a pena, quer dizer, talvez possa dizer que eu vou perder, não vou perder 10-0 como perderia aqui há uns anos atrás, ainda perto só por 4 ou 5-0, mas é uma batalha perdida. Eu ando há anos a explicar, quase que desde sair da faculdade, há anos a explicar que nós não podemos ter um endividamento público brutal, que qualquer déficit que nós fazemos hoje são impostos da amanhã e, portanto, qualquer déficit só faz sentido hoje se significar um investimento na economia cujo retorno vai dar para pagar os impostos que vão ser necessários para isto. Portanto, isto são regras absolutamente básicas e que Portugal estava completamente longe disso. Hoje, por força do que aconteceu com a Troika, etc., está mais sensibilizado para isso, por isso eu digo, não vou perder 10-0, mas vou perder 4-0 esta guerra, não vai ser para os meus dias, acho eu que eu vou ver uma sociedade portuguesa consciente de que só pode pedir até onde produz e que para lá disso não deve gastar, a não ser em investimento, que assegurará então depois um retorno à frente. Portanto, a grande responsabilidade
não é do momento atual. O momento atual está muito condicionado, mas a grande responsabilidade é uma forma de governação de completo é um exagero, também não quero dizer, de grande desleixo ao longo dos anos pelas finanças públicas, e mesmo pós-experiência da Troika, continuamos a ver muita gente que não entende, e qualquer política de maior rigor, agora passou um bocado a moda, mas há de voltar rapidamente, é austeridade ou coisa assim. Nós temos de viver com o que temos. Se queremos viver melhor, temos de trabalhar mais. No caso de um país, temos de produzir mais e ter melhor produtividade. E assim temos um país equilibrado que oferece boas condições de vida. O que nós temos tido não é isso. É um país altamente endividado. Portanto, continuando a seguir a sua... A questão era como é que ainda temos espaço e de que maneira é que ainda vamos ter espaço para o investimento privado, sendo o PRR muito virado para a parte pública. Bem, só tem, quer dizer, o PRR era a ajuda forte adicional que poderíamos ter àquilo que é o tradicional e o normal no apoio às empresas, quando se quer dar o apoio às empresas. Mas aí é tudo aquilo que é determinante para o investimento, desde a estabilidade política, que é determinante para o investimento, que em Portugal... Não vou dizer que está totalmente conseguida, mas também não vou dizer que há instabilidade, está parcialmente conseguida, mas o problema é que esse parcialmente conseguido assenta em dois parceiros na Assembleia da República que são contrários a este objetivo, de apoio às empresas, de apoio ao investimento. Não é? Portanto, temos esse problema, mas a estabilidade política, a estabilidade macroeconómica, que é outro problema em cenário de pandemia, mas mesmo fora de cenário de pandemia não podemos ter níveis de endividamento tão altos se queremos ter um cenário macroeconómico favorável e amigo e que gera bom ambiente para o investimento. Depois já falamos aqui, é a formação profissional, é a legislação fiscal, é a própria carga fiscal, uma data desse, é o acesso à banca, é o preço do crédito que agora não está mal, enfim, são todos esses instrumentos. Nenhum deles é brutal, todos eles podem dar e contribuir um bocadinho para o apoio ao investimento e às empresas. Quando eu ouvi de manhã na rádio a questão do relatório da OCDE de apenas ter chegado a 21 das PMEs, seguramente com um dos problemas é o excesso de endividamento que o Estado já trazia de trás. Sim. Mas outros problemas é a burocracia. Nós tentamos sempre falar ao longo do último ano sobre a burocracia, os nossos associados queixavam-se bastante. Tendo sido a estratégia do Governo do PRR esta que vamos seguir e havendo um horizonte tão curto para executar esta, vou chamar a bazuca, já famosa bazuca, o que é que podemos esperar e o que é que devemos, no fundo, exigir ao Governo que faça diferente para que a burocracia seja reduzida, principalmente neste horizonte temporal, que se não me engano é de 2 anos ou 3 anos, para executarmos todos aquele dinheiro? O Governo está pouco interessado em... O Governo, quer dizer, eu agora quando digo Governo, obviamente que é este Governo, mas se fosse outro Governo, desde que fosse do PS, não é? Eles normalmente, por tradição, estão muito pouco interessados em transformar a administração pública, otimizando os recursos disponíveis na administração pública. Nunca tiveram essa preocupação. Aliás, por exemplo, nas autarquias, eu quando herdei a autarquia do Porto, do PS, trabalho brutal que eu tive para organizar os serviços públicos municipais, neste caso, no sentido de servir melhor o município. Eu perdia mais tempo, seguramente, perdia ou ganhava, isto agora é uma forma de dizer, perdia mais tempo como presidente, como eu costumava dizer, do Conselho de Administração da Câmara, do que como presidente da Câmara político, está a ver? Porque eu acho que os serviços públicos consomem muito dinheiro, e daí também a carga fiscal também vem daí, e têm de prestar um muito melhor serviço ao cidadão. É muito difícil fazer isto numa Câmara grande, é mais difícil fazer isto num país e nos ministérios todos. Mas se cada um dos ministérios tiver essa preocupação, e se nós tivermos no Governo um governante responsável justamente por uma verdadeira reforma do Estado, aqui até estou a falar só da parte administrativa, de uma forma administrativa do Estado, eu vou naturalmente
incutindo critérios de rigor, não é? E de organização que vão levando à melhoria da situação. Se eu telefono 20 vezes para um centro de saúde e não me atendem o telefone, se eu telefono 20 vezes para a Segurança Social, agora, a Segurança Social não sei se é assim, o centro de saúde dizem-me que é assim, e não atendem os telefones. Se nada disto funciona e funciona cada vez pior, e se o Governo e o responsável nada faz, apesar disso estar a acontecer assim, eu sei que é difícil, como é que um ministro, um secretário de Estado no terreno de Paços, atua sobre uma coisa dessas que aconteceu na Guarda, ou em Faro, ou em Bragança. É difícil fazer tudo uma vez só, é impossível, mas é fácil e é uma obrigação nós caminharmos no sentido da otimização de recursos e da criação de regras na administração pública de melhor e mais eficiência. Até porque, e isto eu digo por experiência própria, passei na minha vida profissional pelo privado e passei pelo público, e digo-lhe que, já disse isto muitas vezes, porque isto é justo dizer-se, os melhores profissionais que eu encontrei na minha vida foi no setor público, não foi no privado. Os mais dedicados, os mais leais, os mais trabalhadores que eu encontrei foi no setor público. Os piores, aqueles que não querem fazer nada, aqueles que aldrabam, aqueles que não servem para nada, foi no setor público também que encontrei. Está a ver o que eu quero dizer com isto, não é? Portanto, encontrei o melhor relativamente ao privado e encontrei tão mau no público, que é impossível encontrar tão mau no privado. O público tem os dois extremos. Ora, se o público só tivesse esta parte, eu não sei como é que se faria. Mas como nós sabemos que no público há profissionais que podem ser, que são, por natureza, o motor do desenvolvimento e da melhoria dos recursos públicos, não conseguem na plenitude pela outra metade, então vamos fazer aqui uma ação no sentido de conseguirmos levar a função pública para melhores patamares, onde aliás já esteve pior e já esteve melhor. Eu tenho essa experiência em concreto na Câmara Municipal, mas digo-lhe também que exige um esforço brutal de acompanhamento, brutal, uma dedicação, é preciso trabalhar e também nem sempre os presidentes de câmaras estão com vontade de trabalhar, estão mais com vontade de se mostrar e andar por aí, tirar umas fotografias e depois há uma degradação brutal dos serviços públicos que se reflete em tudo, designadamente no que estamos a falar, no investimento, nas empresas. Não é? É um tema preocupante porque o track record anterior, não é? A experiência que os empresários têm, nomeadamente Portugal 2020 e dos atrasos, estamos com algum receio da bazuca. Porque parte desses apoios das empresas também não chega pela burocracia, como disse há bocado. É isso, pela burocracia do Estado. Deveria ser criada uma equipa especial. Burocracia e muitas vezes falta de brio profissional também. Vamos também... É um conjunto, não é? Que é este conjunto complexo que temos no nosso país. Mas devíamos criar uma task force de acompanhamento da implementação da bazuca, chamemos assim, porque receio-nos um bocado... Mas isso está criado, estão criadas uma série de comissões de acompanhamento, de grupos ministeriais, isto e daquilo, está tudo criado. Vamos ver agora como é, e espero que o PS aí emenda a mão relativamente a outras experiências passadas. Agora, o que devíamos fazer mesmo, no sentido estruturante, era uma ação governativa, passa naturalmente que este governo não tem, ou melhor tem, mas depois não se verifica com a verdadeira força no terreno, para a reforma do Estado, que tem dois grandes temas. Um é a reforma do Estado, que é como o Estado está organizado, se temos ou não temos regionalização, onde é que estão as competências e não sei o quê, e outra é a reforma do Estado no sentido administrativo, dos serviços do Estado, onde é que há serviços a mais, onde é que há serviços a menos, a afetação de recursos, enfim, a formação profissional das pessoas, o acompanhamento para elas evoluírem também, toda essa política, não é, de reforma do Estado, para que o Estado possa prestar um serviço mais aceitável às pessoas e às empresas. Finalizando só o tema, porque já vamos muito avançados a questão do financiamento e porque seguramente vai ser preciso investir em novos equipamentos e o PRR não dará para tudo, as PPPs vê como uma possibilidade falando de PPPs são estritamente necessárias e nós felizmente também temos casos de boas PPPs e de boa gestão, vê como uma possibilidade as PPPs, como uma boa possibilidade para o país? Vejo. Eu sou um defensor
das PPPs, não das PPPs que se fizeram, sou defensor do modelo PP, ou seja, de parcerias entre o público e o privado, que é o que isso quer dizer. Obviamente que depois há contextos jurídicos em que se pode classificar uma coisa de PPP e outra não se classifica de PPP. Eu estou a falar agora de tudo no seu conjunto, ou seja, parcerias, uma parceria, se depois juridicamente é PPP ou não, uma parceria entre o público e o privado. Acho isso relevante pela escassez de capital, mas também porque o privado vem impor aí ao Estado alguns critérios de rigor e de rendibilidade que são interessantes. Eu já falei na Câmara do Porto há bocado, posso aqui repetir a mesma coisa. Das muitas obras que nós fizemos, que eu fiz, nós fizemos durante esse tempo, uma parte significativa é de parceria público-privada. Pode não ter a classificação jurídica, certo, mas é uma parceria entre público. A reabilitação do mercado de Bom Sucesso é uma participação entre o público e o privado. A reabilitação do mercado Ferreira Borges é uma participação entre o público e o privado. A pousada do Porto, a pousada do Freixo, é uma reabilitação entre público e privado. Aqui estou a dizer Câmara do Porto, feita por mim. Depois ultimamente parece que não tem tido grande dinâmica, mas o Sea Life Center lá em baixo é uma parceria entre a instituição pública, a Câmara, e o privado. A reabilitação que fizemos do Cinema Batalha aqui há uns anos atrás foi uma entre o público e o privado. É uma data de coisas. No limite, até o renascimento do Rivoli no meu tempo era uma parceria entre o público e o privado. Obviamente que não tem a ver com as PPPs de uma autoestrada ou uma coisa assim. Tem a ver com uma filosofia de que se nós queremos mais investimento e modernização, a junção das duas visões, do público e do privado. Normalmente o público tem a infraestrutura e não está capaz de lhe dar a utilidade adequada. O próprio mercado do Bolhão, quando eu tentei sempre por parceria público-privada. Nunca quis fazer só com o dinheiro do público, porque com o dinheiro público, obviamente, não vai ter rendibilidade, vai ser uma fonte fundamentalmente de despesa. Com uma parceria público-privada, o privado, nós tínhamos de defender as características do mercado para ele não ser desvirtuado. E eles tinham de conseguir o investimento, respeitando isto, que permitisse a rendibilidade do edifício e, neste caso, do mercado. E isso era um equilíbrio difícil, que ali não foi conseguido. Fizemos diversas vezes e foi falhando sempre porque o privado não conseguia, não estragando o edifício, não conseguia aquilo que queria. Mas está a ver, este equilíbrio acho extraordinariamente positivo. Agora, quando são negociatas como aquelas em que nós conhecemos, muitas por aí fora, bom, isso aí já é quase do domínio da justiça, porque tem coisas que são, do ponto de vista económico, tão irracionais que já não dá para falar nesse patamar, já se tem de ir para outro, não é? Finalizando aqui a nossa conferência, deixamos sempre esta pergunta aos nossos convidados, que é o que deve ser o empresário do PME do século XXI, que já vamos na terceira década, mas parece que vamos começar de novo no século XXI, dado o que nos aconteceu a todos. E sendo esta geração, que eu digo sempre isto, nós estávamos a entrar entre os 30 e os 40, que é a maior parte dos empresários de Anjos associados, estávamos a entrar no mercado de trabalho em 2009, 2010, 2011, e agora quando já estávamos em velocidade do cruzeiro, apanhamos a segunda crise. Portanto, o que deve ser o empresário das PMEs, qual o perfil do século XXI e, no fundo, que oportunidades e desafios podem ter os PMEs e os jovens empresários do futuro? Se quiser, não vou dizer nada de transcendente, não vou descobrir a pólvora, não é? Não, obviamente tem de ser alguém, tem de ser empreendedor, coisa que, por exemplo, para a vida empresarial eu já experimentei e não tenho grande jeito. Posso ser gestor, que é diferente de empresário, são coisas muito diferentes. Gestor, sim. Empresário, nunca consegui grandes resultados, não tenho essa vocação. Portanto, tem de ser um empreendedor, lá está, é uma característica da pessoa, a pessoa tem de ter gosto nisso e tem capacidade para isso. Tem de ter capacidade de relacionamento com o mundo global e não exclusivamente fechado em Portugal. Tem de ter a preocupação de permanentemente acrescentar valor, ou seja, conhecimento àquilo que é o produto que fabrica e estar sempre em melhoria, mas isso é o que ainda há bocado disto. É isso que depois determina
que falamos quando começamos aqui a nossa conversa. Acho que cumprir as regras, que era uma coisa quando eu comecei a trabalhar, e há bocado disso os empresários procuravam não cumprir as regras, e portanto os que não cumpriam as regras nessa altura eram mais bem vistos porque eram mais espertos que os outros, portanto não convém essa mentalidade, que entretanto também evoluiu, que também mudou. Que valorizem o capital seguramente, mas fundamentalmente os seus recursos, os recursos humanos, não é? Isso também é absolutamente vital. Eu não sou favorável a uma lei de trabalho muito rígida, porque prejudica o investimento, como é evidente, e prejudica o andamento das empresas, mas também não pode ser a lei da selva, e os trabalhadores têm de ser apoiados, respeitados, etc. E portanto, basicamente, virados. Não tem que ser só porque há bens não transacionáveis, também tem de existir, também tem de fazer umas casas e tal, já não tantas, porque já temos muitas casas, tínhamos mais de reabilitar do que de construir, mas ser alguém fundamentalmente virado para os bens transacionáveis, que é isso que traz mais riqueza ao país, não é? Rui, foi um gosto enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.